Capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 a 9, diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, os meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se, e sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, e pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Hoje eu quero falar um tema bem interessante para todos nós, que o tema é a pratica essas coisas. O texto em si, né, que o apóstolo Paulo nos traz aqui, nos fala podemos trazer vários princípios para o nosso dia a dia cristão. Mas como hoje estamos envolvidos com família, com pessoas, ou no caso aqui, né, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, envolvendo família, envolvendo o nosso dia a dia. Porque às vezes, amados, nós, de alguma forma, nós desapercebemos, né, no nosso dia a dia, deixamos que as coisas passam desapercebidas, e depois vem as consequências, né? E nós precisamos nos atar naquilo que o Senhor tem sempre a nos ensinar e nos levar a praticar no nosso dia a dia. Lembrando que Filipenses foi uma carta que trouxe uma grande satisfação a Paulo. Uma igreja que trouxe alegria. Para você ter uma ideia, Filipenses é aquela cidade que Paulo foi chicoteado. Né? Os irmãos lembram no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega lá em Filipos, né? De repente tinha uma mulher lá que tinha as suas manias e as suas obras de encantamento. Ele expulsa o demônio que está sobre aquela mulher. Os que ganhavam vantagem sobre aquela mulher ficam enfurecidos e levam Paulo e Silas para a prisão, e chicoteiam ele, prendem ele. E diz a Bíblia que por volta de meia-noite os dois decidem fazer algo inusitado. Ele decide orar e louvar e adorar ao Senhor. E por conta dessa oração, desse louvor, diz a Bíblia que acontece ali algo poderoso, algo maravilhoso, extraordinário, um terremoto. Né? As prisões as cadeias se abrem, e o carcereiro, ele desesperado, pensa que todos fugiram, tenta se matar. Paulo não se mata, e ele pergunta para Paulo, o que eu de fazer para poder também herdar a salvação? Ele diz simplesmente, crê no Senhor que será salvo tu e a sua família. E agora, acontece ali algo extraordinário naquele lugar, uma igreja se abre ali em Filipos. E Paulo agora, e aquela igreja, ela traz assim uma satisfação, ela colabora com Paulo, ela ajuda Paulo. Paulo, se você for ler toda a epístola, a carta de Filipenses, Paulo, ele expressa uma gratidão imensa por esses irmãos que tanto o ajudaram.
E agora, parece que existe um probleminha ali na igreja, né? E às vezes esses probleminhas sempre vão existir, porque igreja e família parece que ela tem uma sintonia entre as duas, né? Pensa que não, mas a igreja precisa da família, e a família precisa da igreja. É assim, uma coisa puxando a outra. E parece que duas mulheres muito importantes ali na igreja estavam tendo desentendimentos. Está tendo problemas, né? Sempre vai existir entre famílias, pessoas que sempre vai ter esses contratempos, né? Tanto na família como na igreja. E Paulo, ele pega o seu companheiro, aquele que ele tinha uma intimidade companheirista, e ele fala assim, olha, vai lá, ajuda aquelas mulheres, porque elas são grandes mulheres em favor do evangelho. E Paulo, ele fala aqui sobre isso, né? E é o que nós vamos hoje falar, né? Falar sobre 5 coisas que nós aprendemos a praticar no nosso dia a dia. E se nós aprendermos hoje, sairmos daqui hoje ciente dessas 5 coisas que devemos praticar, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar no nosso dia a dia. A gente vai aprender muitas coisas, Deus vai nos ajudar a vencer as batalhas que a qual sempre vamos nos deparar e nos confrontar com ela. A primeira delas, justamente está aqui no versículo 2, versículo 3, que nós já falamos aqui, sobre esse episódio. Aqui Paulo está falando sobre reconciliação. E a reconciliação, na verdade, ela tem tudo a ver para um início, né, de uma vida vitoriosa, de uma família em união, de uma igreja em união, de pessoas que a qual tenham em mente a um crescimento espiritual. Se não houver reconciliação, não vai haver comunhão. A comunhão depende do que aí a reconciliação em si tem que haver aqueles deveres que de um de nós tem que ceder. Alguém tem que liberar. Alguém tem que ceder o perdão ou coisa semelhante. E agora Paulo estava primeiramente tratando, né, ali daquele momento sobre a reconciliação. Evódia e Sítique estavam com problemas. E as duas eram importantes. Tem uma coisa que nos ensina aqui, amados, é que ninguém é menos importante do que a outra. Todos nós somos importantes. Às vezes nós desprezamos um, desprezamos o outro. Acontece isso, mas isso não pode. Se você quer que a sua vida seja uma vida vitoriosa, que você quer alcançar, você tem que praticar primeiramente a reconciliação. E se ela não for, né, de alguma forma, tem uma coisa que no capítulo 6 de Provérbio, nos fala que Deus, ele odeia 6 coisas, mas tem uma 7ª que ele detesta. Tem algo que Deus detesta. Tem coisas que todos que ali descreve, quer ver? Eu escrevi aqui, ó, 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele detesta. Escute somente isso aqui, ó, as 6 primeiras. Olhos cheios de orgulho, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira. Essas 6 Deus odeia. Mas tem a 7ª que Deus detesta. É aqui semeia discórdia entre irmãos. Irmãos, tem uma coisa que Deus não vai... Deus, ele vai... É fácil até de trabalhar, mas essa Deus, ele não vai engolir de hipótese alguma. Porque o que Deus não faz, que Deus não vai nunca permitir que alguém faça discórdia contra o outro. A união, a reconciliação, ela é o primeiro passo. Diz a Bíblia, bem-aventurado os pacificadores, porque alcançarão porque deles é o reino de Deus. Porque eles alcançarão a terra, porque a terra é deles. Então veja que para nós vivermos em paz nesta terra, nós temos que aprender a vivermos também no trabalho de reconciliação. Alguém chega para você e fala alguma coisa contra outro, você não tem que concordar ou nem ficar quieto, simplesmente dizer algo que a qual venha desfazer todo aquele pensamento de discordância um com o outro. E Paulo, de repente, Evódia e Sítica que fazia isso, né? Evódia chegava para alguém, lembrando que Paulo estava preso aqui, né? E dizia, olha,
a Cíntia que fez isso, fez aquilo. Aí a Cíntia chegava, só a Evódia, ela falou isso, falou aquilo. E Paulo fala, vai lá agora, meu fiel companheiro, resolve esse problema e une essas mulheres. Uma família unida, uma igreja unida, ela tem um poder sobrenatural. Outra coisa que nós devemos aprender também aqui, a questão de prática, é a alegria. Olha só que Paulo fala aqui no versículo 4. Ele diz assim, alegre sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Independente das circunstâncias, porque a alegria em si, um dia eu falava isso com alguém, que a diferença entre felicidade e alegria, existe uma diferença. Felicidade, ela depende da circunstância. A alegria, ela não depende da circunstância. Você está alegre independente da sua situação ou da circunstância que você está vivendo. Porque quem está ali no seu coração é a alegria do Senhor. Porque quando a pessoa está alegre, ela está ciente, ela está clara que Deus, e mesmo a circunstância difícil, Deus tem o controle da sua vida e por isso Ele louva e engrandece o nome do Senhor. E Paulo fala aqui, alegre-se, gente. Perto está o Senhor. Ele está juntinho de você aí, querido. Está juntinho da gente. E às vezes nós desconhecemos isso na prática. Ao contrário, a prática que nós estamos ensinando é se alegrar. Mas nós desconhecemos isso, às vezes, na prática de não se alegrar. É deixar que a circunstância nos abate, ela nos entristece, ela nos frustra e tira nós do foco que é simplesmente o nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, tem uma coisa que nunca podemos perder, é o nosso alvo. Porque se nós perdermos o nosso alvo, vamos perder tudo, não vamos conseguir nada. Quantas pessoas hoje, ontem pela noite, acho que foi à noite mesmo, estávamos vendo uma programação, simplesmente falando sobre um dos males que acontece em muitos nossos irmãos e seres humanos, que é o suicídio. O que é um suicídio, na verdade? Na verdade, a pessoa que comete esse ato, ele não quer se matar, né? Essa é uma realidade. Ele quer matar a dor, ele quer tirar a dor dentro dele. Mas o que leva ao suicídio? O suicídio, na verdade, não é a causa, ele é o efeito. A causa é o que levou ele a isso, o que leva um ser humano a pensar, a tirar a sua própria vida. É a falta de alegria do Senhor, é a falta de satisfação de viver. Porque se prende a circunstâncias, se prende a problemas, se prende a situações que a qual está ele envolvido e ele, em vez de pegar essa situação toda e entregar a sua vida ao Senhor, ou em se alegrar no Senhor, ele procura justamente o lado mais negativo da vida, que é viver em meio às circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo nos ensina aqui a praticar a alegria. Aqui temos a terceira ainda prática, que é gentileza. Olha o que Paulo fala no versículo 5. Interessante. Que a moderação de vocês sejam conhecida por todos. Perdão, versículo 5, isso, né? Que a moderação seja conhecida entre vocês todos, perto está o Senhor. Aqui a moderação está num texto... uma palavra grega chamada epiekes, que quer dizer, é aquele que é uma forma de lidar sem revidar. Por exemplo, alguém fala algo para você, você não vai revidar com aquela pessoa. Porque todas as vezes que nós viemos revidar com alguém, o teor não vai mudar, a situação vai continuar a mesma. Pode até piorar. E Paulo fala que a moderação de vocês seja conhecida de todos. As pessoas olham para vocês e veem que vocês não são daqueles que querem arrumar problema. Ao contrário, vocês são daqueles que querem fugir do problema. E às vezes, sabe aquela coisa do sangue, né? Ferve, sobe pela cabeça, né? Igual o Silvio está falando aqui, que levou um tropeção aqui. Quase soltou uma coisa que não deveria soltar na boca dele, ainda bem que a irmã estava atrás dele, né? Se não tivesse, tem que ficar ali vigiando, né? Tem que ficar vigiando, senão a gente acaba começando, e as pessoas estão olhando para nós.
Estou olhando na forma que você lidar com a adversidade. Isso, na verdade, é um testemunho até para as pessoas que não são crentes, que a qual lá fora, algumas delas têm uma visão completamente torta, porque infelizmente a forma de atitudes que a qual tomam lá fora é completamente inversa naquilo que eles esperam de todos nós que dizemos que vivemos a verdade. Mas Paulo está ensinando que a moderação de vocês seja conhecida, e ele fala aqui, perto está o Senhor. Então toda vez que você for lembrar de alguma coisa, ou alguém te ofender, ou alguém falar uma coisinha que vai querer que seu sangue sobe pela cabeça, você vai lembrar, perto está o Senhor. Usa essa expressão. Aí você, alguma vez eu me lembro que eu estava ali no centro de Itaguaí, aí um homem, aqueles melhores que fica gritando no meio da rua, falando de propaganda, gritou no meu ouvido, irmãos, eu estava distraído. E gritou, o sangue subiu, fechei a mão e falei, não, o Senhor está aqui, me ajuda agora, Jesus. Aí abri a mão e fui embora. Mas é assim. Tem que lembrar que nós somos seres humanos e é por isso que Paulo está nos ensinando aqui a vivermos um momento de gentileza nesse mundo. A praticar isso de uma forma contínua. E por quê? Porque sempre vai haver confronto. Tudo que o diabo quer que eu e você cometemos ou praticamos é totalmente ao contrário que Paulo está nos ensinando aqui. Ele quer que ele arruma problema, ele quer que você arruma isso, que você cria um tumulto total. Mas a Bíblia, Paulo dizendo, isso não precisa disso. Seja moderado. Use o epieques. E você será uma pessoa abençoada por Deus. Agora, a quarta prática está no versículo 6 e 7, que diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, estamos vivendo um mundo hoje que, infelizmente, estamos sendo envolvidos, se nós não vigiarmos, com as ansiedades e preocupações. Preocupações, elas são diversas. Preocupações internas, preocupações externas, e eu digo que a pior é a preocupação interna, é aquela que guarda lá dentro no coração, e essa causa dor e causa consequências até de doenças, que são chamadas de psicossomáticas. Pessoas que adquiriram câncer oriundos de preocupações contínuas, de ansiedades contínuas. Então temos que tomar esse cuidado. Mas aí a pergunta que talvez façamos constantemente, Senhor, como resolver isso? Simples. O que é oração, na verdade, para vocês? O que é oração para mim? O que significa orar? Por que temos que orar? Alguém perguntou, mas Deus conhece todas as coisas? Não conhece? É porque leram lá em Mateus, capítulo 6, que Deus entra no teu quarto, fecha a porta, aquela coisa toda, que Deus já sabe o que você vai pedir. Mas Deus já conhece isso já? Conhece, amados. Deus é onisciente, Ele já sabe o que você precisa, o que você necessita. Mas a oração justamente é a que vai mudar a história da sua vida. Oração significa que eu dependo de Deus. Só ora quem depende dEle. Só ora quem acredita que Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Quem não vai orar, quem não ora, se não ora, porque não quer que Deus resolva. Eu imagino Deus cruzando os braços e dizendo, olha, estou esperando você falar comigo. Diz a Bíblia que esse clamor e essa oração, não é aquela oraçãozinha básica, Muitas pessoas oram de uma forma tão básica que não convence Deus. A oração que convence Deus é a oração de súplica. Que oração é essa, pastor? É simples. Bartimeu. Você acha que Bartimeu estava cego, dependente de uma bênção? Não estava dependendo disso? O que ele fez?
Gritou. Cala a boca, eu não vou calar não. Gritou. Filho da vida, tem misericórdia de mim. Estava ali direto. Não vou calar. Até que Jesus ouviu ele e curou a sua cegueira. Aquela mulher cananeia, que estava lá com a tua filhinha na sua casa, endemoniada. E ela foi atrás de Jesus, gritando de uma forma insistente. Até que Jesus também a atendeu. Agora tem a oração também daquele leproso, que eu gosto muito da forma que ele abordou Jesus. Ele ajoelha diante do Senhor, disse: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Jesus falou, olhou para ele e disse assim: eu quero, seja limpo. Como é que é a sua oração quando a situação está em adversa? É isso que vai chamar a atenção. O ponto de partida é o que vai falar o que está no meu coração. Diz a Bíblia que todos que foram curados, ele disse: olha, assim seja conforme o que está em seu coração, conforme a sua petição, segundo a sua fé. Porque oração sem fé, querido, deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara para você, ela não vai funcionar. Só funciona a oração com fé. Não tem aquela coisa que quando você acredita nisso, quando você crê nisso, quando você ora com fé, diz a Bíblia que você diz assim: olha, se você está preocupado, está com problema, então faça a Deus a conhecer o que está no teu problema. Não fique preocupado com a linguagem, com a dicção, com a forma que você vai dizer para Deus, não. Não se preocupe com isso. Fale para Deus qual é o seu problema. Seja até aquela a mais absurda. De repente, aqui em tese, falando: olha, Senhor, eu vi o Bené, muito chato. Ô, velho chato, Senhor. Minha vontade de pegar aquele velho e dar uma surra nele. Foi o recado que a irmã dele mandou para ele hoje. Eu fui na casa da irmã dela, a irmã dele pegou um negócio para ele lá. Ela mandou esse recado, velho. Falou que você merece uma surra. Aí, vamos lá. Aí, de repente, você é uma coisa absurda, que você pensa alguma coisa a respeito do seu próximo. Fale para Deus: Senhor, eu não quero sentir isso mais dele, eu não quero mais viver dessa forma. E apresente a Deus. Depois que você faz isso com fé, aqui o versículo 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O problema está aqui, no que você guarda. O problema, a sua prática está aqui no que você deixa entrar. Então tem que tomar esse cuidado. A mente é o campo, diz o adágio aí fora, a mente é o campo de batalha de Satanás. Tudo que ele vai querer é fazer isso. Mas como resolver isso, pastor? Como fazer isso agora? A minha mente está embaralhada, o negócio está entrando, é tanta informação ruim que entra, que eu estou desesperado. Eu vou lá, eu oro, mas depois vem que tosse de novo na minha mente de novo. Eu oro. Aí Paulo dá um conselho. Eu queria apresentar para vocês esse conselho no versículo 8. Olha o que ele diz aqui. Finalmente, aí ele finaliza essa situação toda dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Infelizmente hoje, vivemos num mundo onde a mídia, ela de alguma forma, se nós não vigiarmos, ela vai nos levar a pensar coisas que não deveríamos pensar. Ela nos vai trazer para a nossa mente, para o nosso dia a dia, coisas muito ruins. E temos que tomar esse cuidado, para não permitir que a mídia ela venha nos corromper a nossa mente. Temos que lutar contra isso. Mas como é que vamos administrar isso? Paulo dá o conselho: isso é verdadeiro? Não. Sai fora. Aí ele fala segundo aqui: isso é respeitável? Não. Tira fora.
Isso é justo, isso é puro, isso é amável, isso é de boa fama? Não é não? Então tira fora. Agora, aquilo que eu absorvi, ele tem algum louvor, vai exaltar a Deus, vai magnificar o nome do Senhor na minha vida. Toma para você. É seu. Hoje, vivemos num mundo onde a adolescência, infelizmente, tem aprendido coisa muito errada. Muitos pais estão, de alguma forma, perdendo o controle dos seus filhos. Os maridos, os cônjuges estão também perdendo o controle um do outro. Às vezes a mulher é obrigada a trabalhar, porque às vezes o custo ele aumenta tanto, e esse negócio de a mulher trabalhar tem, infelizmente, trazido alguns probleminhas para dentro de lares, de famílias. Filhos e etc. Nós precisamos controlar isso. Precisamos entender o que temos que fazer para que Satanás ele não venha dominar a nossa família. Mas que nós devemos ter controle dela. Eu nunca vou ter controle, é Jesus, Deus nas nossas vidas. E nós, como seguidores de Cristo, devemos buscar, dentro das nossas casas, dos nossos lares, a reconciliação, buscar alegria, buscar a gentileza do tratamento entre todos, buscar e fazer que a nossa oração ela seja conhecida, os nossos pedidos sejam conhecidos a Deus. E detalhe, que eu não falei aqui, eu vou falar agora, em ações de graça. Tudo que fazermos tem que ser em gratidão a Ele, em louvor a Ele. Somente isso, você louve ao Senhor. Ah, pastor, está difícil, como é que eu vou louvar no meio de tantos problemas? Louve ao Senhor. Não tem aquela canção? Então louve, vai louvando. Não sei cantar essa canção, tá, irmãos? Eu só lembrei aqui só do pedacinho só. Aí, vai louvando, até que você entenda que você está mais leve, está mais tranquilo. Mesmo em meio à adversidade, minha irmã, eu sei que às vezes tem alguém, um ente querido nosso, internado não é uma coisa muito boa. Esses dias mesmo vamos visitar uma pessoa que nós conhecemos praticamente ontem, né? Vamos dizer assim, em tese. E quando nós soubermos que ele está vivendo um probleminha muito sério, muita dor e etc., isso já nos afligiu. Imagine quando é parente nosso, né? Eu falo isso porque a nossa filha, em dezembro, né, amor? Em dezembro ela teve lá a nossa netinha. Olha que benção, a gente tem que ver ela, irmãos. Então, um dia eu vou trazer aqui para vocês conhecerem essa menina, que menina maravilhosa. É a cara do avô, não tem, né? Não sei porquê. Uma menina que presta tanto com o avô dela. Aí, e todos nós preocupados, porque né, algumas coisas estavam acontecendo fora do que, segundo a minha esposa, que eu nunca fiquei grávida, nem quero ficar, mas aí no caso, ela contando lá como que é a situação toda, e aí nós ficamos, e ela preocupada, assim, calma, já oramos? Deixa que a paz de Cristo, ela entra no nosso interior. Irmãos, foi tudo imediato. Levamos ela no dia 25 de dezembro, e só não ganhou no 25 de dezembro, porque no 24 para 25 ela encheu a pança, né? E sabe como é que a pessoa é olho grande, enche a pança de doce, etc., porque de véspera de Natal e tal, e não ganhou por causa disso, mas no dia 26 a minha netinha nasce, né? E foi glória, você está lá com saúde, e não temos que ficar preocupados, o que vai acontecer? Creia que Deus tem um controle da nossa família e das nossas vidas. Nada vai acontecer sem que Deus permita. Vamos parar com essa ideia que o diabo, que deixa ele para lá. Deus tem um controle até de Satanás. Deus também tem o controle dos demônios. Eles só vão fazer algo que se Deus permitir. Porque Ele tem um domínio.
e também se ele tem domínio, então vamos ficar em paz com ele. E Paulo conclui aqui dizendo que nós temos que praticar tudo isso, né? E fala, olha, versículo 9, o que também aprenderam, amém ou não? Ah, tá. E receberam, agora tem que falar mais amém, mais alto ainda. E ouviram, os que viram em mim, isso ponham em prática. Aí olha só a conclusão que fala, e o Deus de paz estará com vocês. Aí em prática. Não é somente ler, ouvir, não. Aí você ouve uma mensagem, você ouve alguma coisa que do rádio, na televisão, algo de Deus, e você passa desapercebido, e Deus está falando conosco. Eu queria concluir essa mensagem para dizer para você o seguinte: Deus fala conosco todos os dias. Só não ouvimos. Mas eu não ouvi, porque estamos desapercebidos. Vamos parar um pouquinho. Entender que Deus está com você. Depois que eu li, lá em Mateus 28, que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Não, irmão, isso agora comigo não tem esse negócio não. Não tenho medo de mais de nada. Ele está comigo. O século acabou, e mesmo que acabasse, eu estaria com ele também lá no século. Mas ele está conosco. Eu queria que você se pusesse de pé nesse momento agora.